Olá, boa noite. Eu sou Eduardo de Lacerda Guiar. Meu grupo de trabalho é Violência, Feminicídio e Feminismo. E meu trabalho é intitulado como Feminicídio e os aspectos na saúde pública no estado do Nordeste brasileiro, uma análise retrospectiva. Tenho como orientadora a professora Jacine Reis dos Santos Malé e a professora Laine Ferreira do Nascimento, a minha orientadora. A violência contra a mulher é algo que está relacionado à naturalização das diferenças entre os sexos em uma relação, em que o sexo masculino tem tido maior autoridade e direitos quando comparado ao sexo feminino. Isso tem muita discussão em relação ao que estamos de construção desde o processo do patriarcado e uma construção social. Desta forma, forjando um processo de submissão da mulher ao homem, de diversos fatores que estão incluídos nesse processo. A Lei 13.104 de 2015, que é intitulada como a Lei do Feminicídio, altera o Código Penal brasileiro para prever o feminicídio. Leia-se feminicídio como o crime crime de homicídio contra a mulher apenas, única e exclusivamente pelo fato dela ser mulher, como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos, ou seja, ela tem um plus em relação ao processo penal incluído nesse processo de feminicídio. Traz como objetivo analisar os casos de feminicídio entre os anos de 2012 a 2018, em comparativo com a mortalidade de mulheres de forma geral. A metodologia é um estudo transversal, de abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi realizada no Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, por meio do DataSUS, e foi utilizado como filtro para os casos de feminicídio, os casos de óbitos por causas externas, que são os registros acontecidos por causa do feminicídio, e como comparativo a gente utilizou a mortalidade geral de mulheres em Teresina, no estado do Piauí. A escolha do ano de 2015 se deu pela promulgação da lei do feminicídio. Fizemos esse recorte entre 2012 e 2018, colocamos 3 anos antes e 3 anos depois, para perceber se existe uma diferença entre antes da promulgação da lei e após a promulgação da lei. O estudo identifica como variáveis sociodemográficas a raça, cor de pele ou etnia, escolaridade e faixa etária. Desta forma, trazemos como resultados que a mortalidade geral de mulheres na cidade de Teresina, no estado do Piauí, tem identificado como perfil sociodemográfico mulheres pardas ou pretas, com idade de 40 a 59 anos, com grau de estudo de 4 a 11 anos de ensino, em comparação com os casos de óbitos por causas externas, leia-se feminicídio, que são mulheres pardas com idade de 20 a 39 anos, com escolaridade de 4 a 11 anos. Desta forma, foi evidenciado uma redução em relação à idade das vítimas de feminicídio, o que não está contra o que a gente encontrou na literatura a respeito da mortalidade de mulheres, casos de feminicídio no Brasil. Realmente são mulheres mais jovens, são mulheres em idade ativa, são mulheres que têm um processo, de acordo com alguns autores, estão nesse processo de reempoderamento, de reestruturação da vida. Desta forma, o número pode se dividir dos casos de feminicídio antes e após a lei. No período antes, no ano de 2012, 13 e 14, 2012 tivemos 96 casos, 2013 tivemos 100 casos, 2014 109 casos. Há uma constante no ano de 2015, com 109 casos também. Nos anos após a lei, 2016, 17 e 18, temos 97 casos no ano de 2016, 109 casos no ano de 2017 e 124 casos no ano de 2018. Desta forma, evidencia-se que o perfil, de acordo com outro estudo, que as mulheres no município de Teresina estão mais escolarizadas do que as do Nordeste. Isso é um processo reverso de empoderamento da mulher que é discutido em relação a esse processo que foram discutidos anteriormente, em relação da submissão do homem, da mulher quanto ao homem, em detrimento ao homem. Esse processo, esse processo educacional
traz tratativas diretas. Entretanto, o outro estudo traz que em Teresina existem piores condições de acesso ao mercado de trabalho por essas mulheres, ou seja, fortalece esse processo de submissão em relação ao homem e primordialmente esse processo financeiro dessa mulher. O impacto da lei do feminicídio nos casos dos registros que foi encontrados aí no SIM teve efêmero impacto que tal demanda fez e faz um processo de prevenção e promoção da saúde, e que tal demanda faz o processo de bem-estar, da manutenção desse bem-estar social dessas possíveis vítimas. Desta forma, evidencia-se como conclusão que a lei do feminicídio tem um reflexo tímido ainda com relação ao quantitativo de casos, ou seja, não existe um registro de diminuição e redução dos casos. Entretanto, faz-se necessário investimento de mecanismos de casos registrados e a prevenção para minimizar tais casos. A ausência dos fatores de proteção das políticas públicas para as mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade, como as mulheres negras, pretas, pardas, com baixa escolaridade e pobres. Tudo isso tem relação direta com esse aprofundamento dos nexos estruturais da colonialidade racista, cis, heteropatriarcal, capitalista brasileira. Desta forma, a gente traz como conclusão que ainda precisa haver um fortalecimento de tal política para que essas mulheres estejam num processo de prevenção e promoção da saúde. Desta forma, expõe-se como palavras-chave feminicídio, mulher, mortalidade, saúde pública, políticas públicas, e essas são as nossas referências. Meu muito obrigado.